A reforma política é necessária para enterrar de uma vez o retrocesso. Só assim vamos ter ordem e progresso como tochas de chama libertária que acendam uma vida igualitária e iluminem a estrada da conquista. Nosso povo sendo protagonista de uma nova nação livre e plural que costure o tecido social com o sonho de um mundo socialista. Eita coisa boa, menino! Quem vai passando a repare, quem já parou, atenção! Desde chega da hora de ouvir com emoção história de amor e guerra trazida lá de uma terra da nossa imaginação. Vivendo dia e noite e dia, sonhando com a tal falada democracia. Afunfa, menino! Epa, rapaz! Vixe, vixe! Eita, menino! Que coisa boa! A sociedade brasileira demonstrou maturidade democrática ao derrotar a ditadura e conquistar a eleição direta. Mais ainda, ao eleger um trabalhador e depois uma mulher para a presidência da República. Agora, é chegada a hora de uma reforma política para valer, mas uma reforma para ampliar a democracia. Uma reforma política para radicalizar a democracia. Eita, Zé! Ô Zé das dúvidas, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar isso. Você já ouviu falar numa tal de deforma política? Deforma dos políticos? Rapaz, faz tempo que escuto esse negócio, mas que bicho é esse? Ai, meu dedo! Reforma política, meninos! Pois então, saber, eu não sei não, mas... Mas de uma coisa eu sei, tem muito caruncho nesse fubá e tem muita treta nesse negócio. Eu já tô querendo ir embora. E eu também, vamos, Benedito. Na verdade, a reforma política ela deve ser compreendida dentro da necessidade do país fazer um grande debate sobre a reforma do Estado brasileiro. O Brasil mudou, a economia está mudando, a vida do povo está mudando e é fundamental que o Estado também faça as alterações para que ele se aproxime do povo, para que o Brasil oficial esteja mais próximo do Brasil real. Dentro da reforma do Estado, uma das reformas mais importantes é a reforma política, apesar de que ela não é a reforma que esteja na cabeça do povo, não está na pauta do povo, mas ela é muito importante para a gente aproximar o controle social da vida pública brasileira. É fundamental que tenhamos uma reforma política que aproxime o povo das decisões. Reforma política em si é uma frase, um projeto que não diz nada. Eu posso reformar a política brasileira para aumentar a participação do povo, a participação do voto, a participação do processo decisório. É esta reforma política que os socialistas desejam e pela qual eles lutam. Mas eu posso também fazer uma reforma política como fez a ditadura. Diminuir as possibilidades de acesso da sociedade, implantar o voto distrital, que impede a participação das minorias no processo político brasileiro. E é fundamental, ao meu ver, a gente ter cuidado de garantir valores e princípios nessa reforma. Valores que estão, inclusive, na nossa Constituição. Por exemplo, a livre iniciativa da organização política, a mais ampla expressão de todas as formas de pensar e de entender e interpretar o mundo devem estar livres para se organizar do ponto de vista partidário. Agora, um partido que tem uma ampla representação na sociedade expressa pelo voto popular a cada eleição não pode ser tratado da mesma forma que um partido que não tem essa expressão na sociedade. Porque cada um pensa a reforma, a sua reforma. E certamente o interesse individual não é nem partidário, não é nem de bancada, é de cada parlamentar que faz um cálculo eleitoral. Olha, eu preciso me reeleger daqui a quanto tempo e eu não posso correr riscos de aprovar mudanças que de alguma forma possam me prejudicar, né, em termos de reeleição. Não um projeto jurídico, não um projeto legal. A reforma política é um projeto sociológico.
É as transformações sociais, o processo político é que consolida a democracia, é que faz a reforma política. Uma verdadeira reforma política tem que projetar no futuro imediato, futuro a médio e longo prazo, de mudança de cultura política, na perspectiva de se alterar essa cultura dominante na vida partidária, nas relações políticas e na forma de se colocar diante do cenário político, das posições políticas. E nós temos a responsabilidade de romper com essas determinações da cultura tradicional dos caciques políticos, de partidos só eleitorais, sem projetos políticos. Nós temos a responsabilidade de reverter essa lógica. Nós defendemos um valor que é caro à nossa história, que é exatamente a livre organização partidária e a expressão das mais diversas ideologias e forma de pensar e interpretar o mundo, né, ter o direito de se expressar. Ou seja, é possível sim a gente fazer uma reforma que não permita a esperteza daqueles que formam partidos políticos para fazer a velha política, mas que garanta a livre organização, sobretudo daqueles que carregam bandeiras históricas e a luta de muitos e muitos anos. Ainda persistem lacunas, travas e deficiências em seu sistema político-eleitoral que dificultam fortemente uma maior participação do povo nas decisões do país. Beleza! Acabou a algazarra. Pois aqui quem está se apresentando é doutor, capitão, coronel João Redondo, dono do mundo inteiro. Caba que nunca morreu e nem tem medo de quem morre. É o seguinte, eu vim aqui para dizer que acabou essa bagunça. A partir de hoje é proibido a reunimento de gente aqui. Mas que é isso, seu coronel? Aqui quem está se apresentando é o nego Benedito, dito bendito da Silva do povo brasileiro. Olha, e é o seguinte, o povo precisa se unir e se reunir. E tem mais, eu não sou nenhuma autoridade, mas aqui quem se apresenta é o José Cravo de Lima, Alecrim das Meninas, mais conhecido como Zé das Dúvidas. E desculpe, seu coronel, que a gente já está saindo. Ai, tem mais. Eu sou Margarida Amarela e esse coronel é muito abusado. Ô, seu coronel, e quem manda não é o povo, não, é? Sim, mas é claro, pois eu fui eleito representante do povo brasileiro, eleito pelo povo e para o povo. Portanto, quem manda aqui sou eu. Vixe Maria, é assim, é? Eu pensei que era diferente. E quem mandava era o povo. E quem decidia era o povo, rapaz. Vamos saindo, meu povo. Mas menino, o cabo ainda vem botar a culpa na gente, é? Só porque nós votamos. Olha, e não dá pra desvotar não, hein? E a Silêncio! Comigo não tem negócio de democracia, nem de capitalismo. Quem manda aqui sou eu, que tem dinheiro. Chispa! Anda! Chispa! Ai, tchau, meu povo! O que ocorre hoje no processo brasileiro? O parlamentar pega o mandato, pega o seu diploma, põe no bolso e não é o dono do mandato. As favas do eleitorado. Faz o que quer. Pode não ir à Câmara, pode ser relapso, pode fazer negócios, pode traficar, porque ele tem aquele mandato fixo de 4 anos. Não. Ele precisa prestar contas permanentemente. E quando o seu eleitorado julgar que ele não está cumprindo com o seu dever, caçar o seu mandato. Isso também se reflete, nós temos que aplicar aos funcionários. Muito ruim. Não estão fazendo nada que prometeram nas eleições, não estou vendo nada feito. O que poderia ser feito para punir os parlamentares, os deputados que descumprem as promessas? Demitir eles dos cargos, né? Que eles cumprem, né? Colocar alguém que realmente possa fazer alguma coisa pela gente. Meu ônibus. No Brasil imperial, só podiam se manifestar os ricos. Para votar, tinha que provar a existência de determinada propriedade. Não votavam as mulheres. Ou seja, toda luta social é para ir aumentando o colégio, aumentando o número de brasileiros que vão se manifestar, que podem se manifestar. Até pouco, os analfabetos
num país de tantos analfabetos, não podiam votar. Hoje, os pobres, os analfabetos, as mulheres, todos podem votar. Você já ouviu falar de reforma política? Não. Se tivesse que reformar essa política no Brasil, o que você faria como proposta? Bom, o primeiro processo que eu fazia, a primeira ação que eu fazia era aprovar de vez o projeto Ficha Limpa, né? Que já tem casos aí que políticos com muitos processos continuam no poder, roubando bastante. Afinal, democracia não é apenas votar de tempos em tempos. E pelas regras atuais, o poder do dinheiro ainda deforma a verdadeira vontade do eleitor. Como todos nós sabemos, ela teve vários estágios, até chegar à democracia que nós vivemos hoje. Não é? Todos nós sabemos que no início, na criação dos partidos, entre o século XVIII e o século XIX, não era qualquer pessoa que poderia se filiar a um partido político. Teria que ter bens, que teria que ser uma pessoa da burguesia ou da aristocracia. Não é? Isso evoluiu bastante, porque na Europa, principalmente, os movimentos populares fizeram com que os trabalhadores entendessem que era importante eles terem o seu próprio instrumento de luta política. E que, além dos sindicatos, o partido político se tornou fundamental para as conquistas, por exemplo, no estado de bem-estar social na Europa. Daí porque surgiram os partidos populares, os partidos socialistas, os partidos comunistas, que provocaram imensas transformações sociais na Europa e no mundo inteiro. Isso tudo se deveu a uma expansão da democracia, não é? Se nós temos hoje, se hoje qualquer cidadão pode se filiar a um partido, e se um conjunto de cidadãos pode fundar um partido, é importante que esse direito seja preservado. O país que votou num operário e que fez dessa luta o seu mistério e que agora elegeu uma mulher, confirmando o seu sonho libertário, andará no melhor itinerário, desbravando o raiar de um novo dia, com as conquistas do hoje em sintonia na reforma política que queremos. Só assim nós radicalizaremos para o povo a real democracia. A reforma política, se quiser aperfeiçoar a democracia, deve regulamentar esses dispositivos constitucionais que prevê a participação popular, de maneira que possa torná-los viáveis e de maneira que eles possam ser largamente utilizados pelos governos, pelo parlamento, pelo Estado, não é? Para melhorar a democracia e para aumentar e para termos a democracia de alta intensidade, com ampla participação popular, com grandes debates sobre os temas nacionais e sobre os temas de interesse da população. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o aspecto central de uma reforma política. Se quisermos melhorar o sistema. Agora, se pretendemos apenas fazer a redução dos partidos políticos e criarmos um cartório eleitoral, um oligopólio de partidos, aí é outra concepção de reforma. Reforma política aqui é piada. Uma das causas de crise da representação, que é a democracia representativa, é exatamente a ausência da democracia direta, da democracia participativa, que uma não anula a outra. O receio deles é que, não, nós temos um mandato, nós falamos em nome do povo, nós legislamos em nome do povo, então não precisa ter um outro ator do processo político. Há uma concepção de reforma conservadora, que ao invés de ampliar o exercício da cidadania política, ele a restringe. Margarida, minha flor, eu tenho esperança que essa criança vai nascer em um país bem melhor. Pois tem que ser pra já, porque já estou com mais de 9 meses de gravidade, Benedito. Calma, minha flor, até porque, do jeito que tá, piorar, eu duvido. Pois não duvide não, viu? Não duvide não, porque se a gente não fizer alguma coisa, essa reforma política vai piorar e é muito, viu? Se for pra piorar, aí é deforma mesmo. Eita, rapaz, vamos embora, Benedito. Vamos embora. Quando da Constituinte,
né, de 88, e a Constituição que resultou daquele processo constituinte, a sociedade civil estava mobilizada, participando ativamente. O Congresso virou um cenário de discussão política, de intervenção política dos atores todos que estavam envolvidos na construção daquela nova Constituição do país. Então ela avançou, e avançou muito em relação aos mecanismos de democracia participativa, os direitos sociais, os direitos individuais, os direitos humanos, os direitos da mulher, os direitos negros, enfim. Avançamos bastante. Porém, terminada a Constituinte, promulgada a nova Constituição, a sociedade se desmobilizou e imaginou que os representantes do Congresso fariam a parte que seria necessária, que é a legislação infraconstitucional, a regulamentação daquilo que estava no texto da Constituição. O fato é que não se avançou, muito pelo contrário. Não só não foram regulamentados mecanismos importantes, inclusive esses que você está lembrando, mas também certos direitos não se efetivaram, não se concretizaram. E houve recuso, inclusive, em relação à questão econômica. Muitos aspectos do capítulo econômico da Constituição houve retrocesso, assim como também os direitos previdenciários, os direitos trabalhistas. Não só não se avançou, mas houve, inclusive, perdas. Por quê? Porque para se avançar democraticamente, para se avançar politicamente, é preciso o protagonismo da cidadania, né? Ai, meu Deus, ai, valeu minha Nossa Senhora do Bom Parto que me deu uma boa hora. Fazer o quê, Benedito, se acabamos de eleger um candidato? É, minha flor, agora é só na base da mandiga, oração, reza, simpatia. Agora só o santo mesmo, para poder ajudar o povo brasileiro. Mas será o Benedito? E o povo só é consultado na hora de eleger um candidato mesmo, é? Rapaz, tem uma coisa, e a lei de iniciativa popular? Ave Maria, ô coisa difícil da gota serena, menino. Mas, gente, não é impossível, vamos consultar. A democracia é um sistema de permanente, de mudanças sem fim. Você tem que ir aperfeiçoando a cada momento histórico, de acordo com as aspirações da sociedade. E a nossa democracia tem, o pluralismo partidário tem as suas deformações também. Você pode dizer, existe a legenda de aluguel? Existe. Mas a forma de evitar a legenda de aluguel não é você acabar com a liberdade de organização partidária e com o pluralismo político ideológico. Eita, Benedito, mas não é bem assim, rapaz. Tem também o plebiscito. Ai, eu gostei. Ô, beleza. Mas tem uma coisa, eu não sei como fazer. Mas que tem. Rapaz, tem alguém que sabe me responder como fazer um plebiscito? É melhor a gente ir atrás, eu conheço pessoas que sabem. Então vamos atrás, é agora, vamos lá. Plebiscito. Instrumento que envolve a sociedade e suas ações, no momento em que o Estado precisa tomar decisões de grande porte e interesse da nação. Um importante exemplo, as privatizações. É onde o plebiscito é chamado com antecedência a uma nação legislativa ou administrativa em sua ciência, responsabilizando o povo pelo voto e aprovação do pedido, ou denegar o que tenha sido submetido. Em 1993, vejam só vocês, brasileiros foram chamados por meio de um plebiscito quanto à maneira de governo que deveria ser criada no país, como presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia. E a escolha recaiu sobre o presidencialismo. Plebiscito. Plebiscito. Na nossa história, muitas leis nasceram de iniciativas populares. Nasceram nas ruas, nas lutas do povo,
como a lei que criou a Petrobras e o monopólio estatal do petróleo. Quando me falam de plebiscito, referendo, me vem à memória muito a campanha do Petróleo é Nosso. Foi uma campanha memorável, com a participação ampla de diferentes setores da sociedade brasileira, do espectro político, os progressistas defendendo a criação da Petrobras, ao lado do presidente Vargas, e a direita, o espectro de direita, inclusive a mídia de direita também. E eu lembro sempre um editorial famoso do Estadão, em que ele disse que o presidente Vargas acabava de sancionar uma lei criando uma empresa de petróleo num país que não existe petróleo. Uma das melhorias que sonhamos, e o poder que ela tem, hoje eu reflito, é a que dá bem mais força ao plebiscito, que permite que todos que votamos a respeito de algo decidamos, sim ou não, quando e como ocorrerá, sem ninguém para nos representar. Nós é que exercemos o poder com o povo de fato a escolher em que rumo o Brasil caminhará. Mas eleição para decidir se uma emenda constitucional deve ser ou não implantada, se uma determinada decisão do governo ou uma decisão do Congresso deve ser ou não implantada. O primeiro caso é o plebiscito, o segundo é o referendo. Eu acho que a última foi das armas, né? Então eu acho que tem que ter muito mais, sim. Tem que ter mais participação popular na política. Por que no Brasil nós privatizamos um conjunto de empresas da maior importância e do maior impacto na vida nacional sem ouvir a população? Não, nós teríamos e deveríamos ter ouvido a população. De igual modo, devemos fazer um plebiscito se amanhã se quiser vender a Petrobras. Eita, Benedito! Rapaz, e não é que tem um referendo também? Ai, gostei mais ainda. Só agora fiquei com mais dúvida. É de quê? Ai, Benedito, entre o referendo e o plebiscito. Eu gosto dos dois, mas se for menina tem que se chamar mesmo democracia. Ai não, Benedito, a dúvida é entre o referendo e o plebiscito. Eita, rapaz, e qual é a diferença mesmo? Melhor consultar, né? É melhor mesmo, então vamos. O plebiscito ele é anterior à decisão, se ouve a população antes de decidir sobre o tema que se quer decidir. O referendo, ao contrário, toma-se a decisão no Congresso ou no Executivo e ouve-se a população. É outro mecanismo de extrema importância. Amanhã, por exemplo, se o Congresso brasileiro aprovasse uma lei sobre a legalização do aborto, por exemplo, eu acho que seria importantíssimo que a sociedade, que os cidadãos se pronunciassem se ela deve ou não entrar em vigor. Recentemente eu apresentei um projeto de lei estabelecendo que os reajustes de salário de presidente da República e de membros do Congresso obrigatoriamente terá que passar por um referendo popular. Porque quem paga o nosso salário é o povo, que paga tributos, que paga impostos, etc, etc. Eles resistem bravamente porque eles não acreditam na democracia direta, na democracia participativa e não têm compromisso com essa dimensão da democracia, sem o que não se conseguirá fortalecer e consolidar, inclusive, a democracia representativa. O poder de votar é provisório, mas a nossa reforma quer mudar, para que a gente também possa votar se o mandato não for satisfatório. É o voto que é revogatório, pois reclama de volta o voto dado. Se não se sentir mais representado, o eleitor, num direito que é seu, poderá desistir do que escolheu para manter coerência em seu legado. Tem no Canadá uma maneira política lá que se a população tiver, se mais de 30% da população estiver insatisfeita com o político que tiver, ele é para sair e para ter uma nova votação para aquela área. A ideia de um político é que ele representa o povo. Quando o povo não se sente mais representado, tem o direito de retirar. O povo precisa se manifestar elegendo, mas se manifestar deselegendo aquele parlamentar corrupto, ou aquele governante corrupto, ou aquele funcionário corrupto, ou aquele parlamentar, ou aquele funcionário, ou aquele governante que não cumpriu com o seu dever constitucional de zelar pela coisa pública, ou que não cumpriu com os compromissos assumidos no processo eleitoral. O cidadão elege
um parlamentar ou um presidente da República, e amanhã este cidadão que foi eleito não mais representa, a juízo dos eleitores, as ideias pelas quais ele foi eleito, o programa partidário, o programa político, administrativo que ele apresentou ao país, ou à cidade, ou ao Estado. Então a população tem o direito de convocar um referendo revogatório para dizer se esse governante ou esse parlamentar continua ou não exercendo o seu mandato. Eu acho isso a fina flor do aperfeiçoamento e da participação popular. Eu diria que ele está exaurido. Ele deu o que podia dar até aqui. Mas nós precisamos avançar, sem perder nenhuma das conquistas representadas pelo processo democrático, representativo. O que é que nós estamos propondo? A democracia participativa. É muito perigoso você delegar certas responsabilidades à população, né? Foge aos interesses de certas hegemonias da elite que tem na nacional. A questão até mesmo do petróleo, o que fazer com o pré-sal, nunca foi perguntado ao povo. Financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha. Apresentado pelo Poder Executivo. Estabeleceu financiamento público e exclusivo para as campanhas eleitorais, impedindo algum partido de receber algo mais, além de dinheiro e doações de pessoas físicas e jurídicas com má intenções, publicamente de nenhuma forma. Tem que disputar com justiça, seguindo as normas, deixar tudo certo, os critérios de distribuição de recursos, fortalecer a fiscalização, esse é o discurso, principalmente para impedir falcatruas de algum partido, e punição pesada para aquele que for surpreendido. Financiamento público de campanha. Esse é um debate que tem que ser feito com muita coragem, com muita tranquilidade, com muita paciência. Porque se você fizer em qualquer lugar do país, de norte a sul, de leste a oeste, em qualquer estado ou em qualquer cidade, uma pesquisa de opinião pública, a sociedade é completamente contra o financiamento público. Porque ela imagina assim, ora, aqui está faltando escola. Como é que eu vou, em vez de gastar o dinheiro em escola, eu vou gastar o dinheiro financiando a campanha de um vereador, de um deputado ou de um candidato ao Senado ou ao governo do Estado, ou do presidente da República. A gente sabe que, na verdade, a forma mais barata para o Estado brasileiro é exatamente ver uma campanha política acontecer, o Estado de maneira mais ampla, é o Estado financiando diretamente as campanhas, com regras duras que não permitam o duplo financiamento, porque senão aí estamos enxugando o gelo. Na hora que se tem o financiamento público e se permite o financiamento privado, ou não se permite, mas ele se admite, porque não se pune, não se fiscaliza, a gente está vivendo o pior dos mundos. Mas eu acho que na hora que a gente fizer um debate aberto, um debate tranquilo com a sociedade brasileira, as pessoas vão perceber que é muito mais barato para o erário público, o financiamento público de campanha, do que a gente viver com o sistema que temos hoje. Devemos introduzir mecanismos claros para evitar, o primeiro ponto que eu diria, para evitar a continuidade da interferência excessiva do poder econômico no processo eleitoral. E só temos uma maneira de fazer isso, que é o financiamento público de campanhas eleitorais. Financiamento público, porém, com regras claras de controle sobre os recursos e com regras equitativas na distribuição entre todos os partidos. Eu admitiria o financiamento público exclusivo associado a uma votação ilícita, porque aí seria a lista partidária e o financiamento seria transferido ao partido que executaria esse orçamento
numa determinada eleição e a prestação de contas se faria do partido para a Justiça Eleitoral. Isso se fazer caso a caso, candidato a candidato, a meu ver, é ampliar, né, as distorções dessa questão do financiamento de campanhas. Não se declara grande parte dos financiamentos privados, que depois são pagos com as emendas orçamentárias. Já se viu quantos desvios aqui na Comissão Mista de Orçamento, emendas de parlamentares carimbado para entidades que não existem, entidades fantasmas. Outro ponto importante da reforma que sonhamos que chegue ao parlamento é o que trata do financiamento das campanhas e sua melhor forma. É importante que esteja lá na norma que o dinheiro não vai mais ser o tal. Todos podem ganhar de forma igual, porque público será o patrocínio. Com a grana perdendo o seu domínio, o que vai decidir é o ideal. Ô, Benedito! Fala, Zé das Dúvidas. Rapaz, mudando de assunto, o Brasil é um país muito bom, mas tem muita coisa para melhorar. E não é, rapaz? Rapaz, quando começamos a trabalhar mesmo, vem as eleições. Aí para tudo. No ano seguinte, votamos. Um ano depois, votamos novamente. Rapaz, eu não aguento mais isso. Quando vai chegando as eleições, começa tudo de novo. Chega uns povos lá em casa que eu nunca vi, me chamando de irmão, me abraçando. Rapaz, é a época que eu mais ganho abraço, sabia? Rapaz, e o pior é que é de 2 em 2 anos. Será que não tem como fazer diferente? Botar em uma voz uma vez só em todos, e assim ficaria melhor e eu ficaria menos confusa. Olha, o Brasil devia se organizar, para votar era todo mundo junto e de uma vez só. Concordo. Então vamos lá. Olha, na verdade, eu acho que quanto mais você tem eleições, melhor, né? Porque quanto mais o time joga, mais ele joga bem. Nós temos clareza disso, mas nós também começamos a impor regras à vida brasileira que termina prejudicando a população. Eu vou te falar, você tem mandato de 4 anos, aí você tem uma eleição a cada 2 anos com regras do tipo, no ano da eleição você não pode um bocado de coisa do ponto de vista do Pacto Federativo, a União não pode conveniar durante aquele ano da eleição que tem de governador com o Estado, quando a eleição municipal não pode com o município, o Estado não pode ir com o município quando tem eleição de governador e depois, um ano e meio depois, quando tem eleição para o município. Então, se você soma um calendário com eleição de 2 em 2 anos, um calendário que já obriga por lei que o debate seja antecipado, que tem um prazo das filiações de quem quer concorrer. Junta-se a isso as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga o gestor, no último ano de mandato, uma série de cumprimentos de normas que limitam a ação administrativa. Somado tudo isso, a gente é levado à conclusão de que chegou a hora de a gente, pode não ser num dia só, pode não ser num mês só a eleição, mas a gente deveria ter as eleições do país sendo feitas como eleições gerais num determinado ano. Eu defendo, para debate no meu partido, por exemplo, que a gente possa ter mandatos de 5 anos sem reeleição, né, com eleições gerais num determinado ano. Alguém pode levantar a questão, e o Senado? O Senado passaria a ter um mandato de 5 anos, né, como todos os outros mandatos. Eu acho que dessa forma a gente daria muito mais estabilidade ao serviço público, muito mais condições do executivo trabalhar de maneira articulada com os outros poderes, com melhores resultados. Porque, na verdade, um mandato de 5 anos, ele termina sendo mais produtivo e maior do ponto de vista do resultado do que um mandato de 8 anos com 4 eleições. O que é absurdo também é essa composição de coligações
que distorce a vontade do eleitor. Eu acho que um dos pontos que tem que se enfrentar com muita coragem e determinação é o fim das coligações. Agora tem até uma disputa entre a posição da Justiça Eleitoral versus a posição do Congresso, se o suplente é do partido ou se o suplente é da coligação, mas coligação distorce a vontade do eleitor. O eleitor vota num candidato e elege um outro que ele nem conhece. Ano sim, ano não, tem eleição. E votar faz o povo mais feliz, mas seria melhor para o país que houvesse uma unificação. Num só ano, votar com precisão, desde o vereador ao presidente. E assim, de uma vez, mais simplesmente, nosso povo escolher seus mandatários, transformando-se em 2 calendários, que hoje em dia confundem muita gente. Eita, Margarida, falando em confusão, quando chega o horário político eu fico maluquinho, rapaz. Tem hora que eu tô assistindo televisão e passa um candidato tão rápido que eu nem vejo o cara. Será que ele tem vergonha da televisão? Não é isso não, Zé das Dúvidas. É por causa da legenda. Então essa danada aí que faz uns aparecer mais e outros menos, é? Imagina, se não existisse horário político, como seria? Rapaz, se existindo e com espaço para todos, né? Como diz, já é desse jeito. Se não existisse então, aí que a gente só ia conhecer os candidatos montados na grana, menino. É verdade, e tem mais. Eu acho que todos têm direito de participar. Os que têm dinheiro e os que não têm. A gente tinha que fazer o quê? Era dar um jeito de aparecer mesmo. Porque senão vai aparecer só o que tem dinheiro e o que não tem dinheiro não aparece. Mas rapaz, vamos lá? Costuma-se dizer, pelas deformações da atividade política e partidária, que o nosso sistema eleitoral é muito ruim. E eu diria que não é tão ruim quanto se pinta. Por exemplo, nos Estados Unidos, que se apresenta como a maior democracia do planeta, numa eleição, se um candidato quiser aparecer no rádio, falar no rádio ou aparecer na televisão, ele tem que ir aos grandes empresários, às grandes multinacionais, às grandes empresas, arrecadar o suficiente para pagar a sua aparição na televisão. No Brasil, nós temos um sistema que eu chamo, inclusive, que o financiamento das campanhas já são misto, privado e público. Porque público por quê? Porque quando se tem o programa que se chama gratuito no rádio e na televisão, não tem nada de gratuito. É o contribuinte que paga. E eu acho que é importante que pague para que o político não fique dependendo do poder econômico. E para que a interferência do poder econômico seja menor. E no nosso país ainda é muito grande. Daí porque queremos complementar o que é hoje um financiamento misto para o financiamento completamente público, com vedação expressa, clara e rigorosa ao financiamento privado que tantas deformações provoca no sistema eleitoral. O tema da reforma política terá que vir, né, acompanhada pelo tema da democratização dos meios de comunicação. Eu acabei de sofrer um veto da Rádio Bandeirantes, estava previsto uma entrevista minha na Rádio Bandeirantes de São Paulo, fui vetada pelo diretor da Rádio Bandeirantes de São Paulo, do Grupo Bandeirantes de São Paulo. Eu ia dar uma entrevista exatamente pelo projeto de lei que obrigava a adoção de referendo popular sobre reajustes de subsídios do presidente da República e de parlamentares, até como uma resposta a essa indignação que essa medida tomada aqui na Casa no final do ano passado suscitou no seio da sociedade brasileira. A democracia é como a vida, não é? É risco permanente. Ela tanto pode avançar, se aprofundar, como pode retroceder. E como evitar o retrocesso? Só existe uma fórmula para evitar o retrocesso. É com a participação popular. É com o eleitor dizendo o que ele quer. É com o eleitor sendo esclarecido e decidindo. Não é entregar na mão de poucos aquilo que é de todos. Porque a democracia teve um custo e nós a conquistamos com vidas, inclusive, de companheiros importantíssimos, com prisões, com torturas. Ela nos custou muito mais do que em outros países.
A reforma não é só de quem anda nos salões do Congresso Nacional, no Planalto ou na Corte Federal, pois a lei em seu texto a todos manda. É de todo o Brasil essa demanda, pois será nossa a pátria que criarmos. Se na luta nós juntos reformarmos, poderemos estar sempre avançando, porque o nosso Brasil vai melhorando na medida do que participarmos. O que caracteriza uma democracia é a multiplicidade de opiniões. Pode haver congresso funcionando, pode haver tudo. Mas uma sociedade que só tem uma ideia não é democrática. Uma sociedade que só tem um partido não é democrática. Está na essência da democracia a pluralidade. A pluralidade de partidos refletindo a pluralidade de opiniões. O país que hoje se nos apresenta tem diversas batalhas já vencidas, mas a força que move as nossas vidas é o eterno fazer que nos sustenta. E o Brasil cada vez mais alimenta sua democracia em voz ativa, que ela é bem mais representativa, mas queremos o povo em sintonia mais direta com a democracia, que ela seja mais participativa. Todos os grandes países ocidentais vivem, com pouquíssimas exceções, ditaduras do bipartidarismo. E é importante para o sistema que essa bipolaridade seja apenas metódica, orgânica, não seja ideológica. Ou seja, cada vez menos é diluída a diferença entre direita e esquerda. Para o Brasil, o sonho é que nós tivéssemos aqui apenas 2 partidos gêmeos siameses, gêmeos germanos, para que a alternância fosse possível sem abalo. Isso dá segurança ao sistema capitalista mundial. Só quem tem direito a limitar o número de partidos é o eleitor. O eleitor vai dizer, nós temos quase 30 partidos. No entanto, só temos 15 ou 16 representados na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o eleitor decidiu que apenas dos 30, 16 tenham representantes na Câmara dos Deputados. Não será a lei, não será o parlamento, não será um decreto que vai dizer o que a população deve fazer. Eu convoco a senhora e o senhor, o artista, a ciência, o operário, o estudante, a mulher, o empresário, o que apenas assina e o doutor, junto ao padre, o rabino e o pastor, com as donas de casa e as minorias, tradições, crença, cor ou etnias e as de orientação sexual, todos juntos pensando o mais plural e o mais justo Brasil dos nossos dias. A USAID, braço do Departamento de Estado norte-americano, organizou um seminário sobre reforma política na Câmara dos Deputados, conforme noticiou o jornal A Folha de São Paulo. Supostamente, a ideia da iniciativa é fortalecer as instituições democráticas. Mas esta é a mesma USAID que patrocinou entidades que organizaram o golpe de Estado na Venezuela em 2002 e que segue apoiando ações de ingerência e desestabilização contra os governos populares do Equador e da Bolívia. A reforma política, no sentido amplo, ela é a reforma do próprio Estado. E no nosso país ela é muito necessária, porque o Estado, ao longo da sua existência, ele foi um Estado voltado para os interesses econômicos, grandes interesses econômicos, e não para o atendimento adequadamente dos interesses da grande massa da população brasileira. Então, se nós queremos fazer uma reforma política, temos que repensar também o Estado brasileiro, de tal modo que ele possa ser um Estado equipado e do tamanho suficiente a atender às demandas sociais. E sobre esta reforma, a USAID não oferece financiamento, que é uma demanda externa dos grandes investidores no Brasil, especialmente do capital financeiro internacional, que pretende que, além das reformas econômicas que já aconteceram no período do neoliberalismo, também se tenha uma estabilidade política, para que não haja, no futuro, eventuais surpresas que lhe sejam desagradáveis. O financiamento de um seminário
no âmbito da Câmara dos Deputados no Brasil, financiado pela USAID, evidencia o interesse de fora sobre a nossa reforma política. O que não funciona é a democracia em si, que seria a política para o povo, que eles não fazem lá. E democracia só se justifica na medida que ela atende às demandas sociais. Democracia não é abstração, a não ser para os liberais. Para nós, socialistas, a democracia tem que ser efetiva. E ela combina com liberdade e combina mais ainda com igualdade. Convergir socialismo e liberdade. Ela é conteúdo e ele a forma. Reformemos então esta reforma que se mostra para a sociedade, discutida sem a profundidade que o tema por ora nos impõe. A manter o que é posto se propõe, e do povo o clamor não é ouvido, mas se o nosso país estiver unido, essa peça o Brasil todo compõe. Em artigo recente no jornal Valor Econômico, o banqueiro Fernão Bracher engrossou o coro contra o voto proporcional. Para o ex-presidente do Banco Central e do Banco Itaú, o voto distrital é a melhor opção para o novo avanço no sistema de representação eleitoral. Avanço para quem? No Brasil nós teimamos, no Brasil e em quase toda a América Latina, no voto proporcional, que é o sistema mais democrático que existe no mundo. Pelo voto proporcional, a maioria, ela manda, deve mandar, mas as minorias são respeitadas e têm voz e representação. Na França, na Inglaterra, para evitar a emergência da esquerda, na França, no governo de Gaulle, para evitar a ascensão do Partido Comunista e do Partido Socialista, é instituído o sistema dos distritos. Vou explicar. Hoje, um deputado estadual ou um deputado federal é votado em todo o estado. Isso significa que toda a população tem condições de se manifestar. Os mais votados, dentro de cada legenda, vão compor a representação proporcional. A representação daquele estado no Congresso Nacional ou na Assembleia. Sem dúvida nenhuma, essas forças, esses representantes, né, da força dominante, das classes dominantes do país, é simplificar o processo para o seu controle ser mais efetivo e não correr nenhum risco. No sistema de distrito, o Estado é dividido pelo mesmo número de vagas que tem. E cada candidato só pode disputar em um distrito. E nesse distrito a votação não é proporcional. A votação é majoritária. Ou seja, pode ter 20 candidatos, só se elege um e só se conta aquele voto. Isso significa que um partido pode ter, é uma teoria, 49% dos votos em todos os distritos e não fazer um deputado. E um partido ter 51% em todos os municípios e fazer 100% dos deputados. Esse projeto, que está na reforma política dos grandes partidos, está na reforma política da grande imprensa, está na reforma política da USAID, está na reforma política da Fundação Konrad Adenauer, está na reforma política de todas as fundações dos partidos sociais-democratas da Europa. É que a barreira ou a cláusula de desempenho no nosso sistema eleitoral já existe. Qual é? É o quociente eleitoral. Um partido, para eleger um parlamentar, o primeiro, ele tem que alcançar, na circunscrição que ele disputa a eleição, para a Câmara, para o Parlamento, a que estamos nos referindo, um número X de votos. Se ele não alcança, ele não elege nenhum. Então, isto já é uma cláusula de barreira. Para que impor novas cláusulas de barreira? Só tem sentido uma nova cláusula de barreira se quisesse impedir o pluralismo político ideológico. Quando eles falam em reforma, logo pensam no número de partidos. Vamos diminuir o número de partidos, tem partido demais. E com essa visão e com essa perspectiva,
é de imaginar, olha lá, 3 ou 4 partidos, não mais que isso. Porque com isso eles vão controlar e vão ter, evidentemente, a hegemonia do processo político. O sistema político brasileiro, ele já é completamente incompatível com o patamar econômico e social que o Brasil está caminhando. Nós precisamos de um novo sistema político brasileiro. Agora, alguns querem um novo sistema para se eleger, outros querem um novo sistema para que o povo esteja mais próximo das decisões. Nós, do PSB, queremos um novo sistema que aproxime a política do povo, porque essa é a grande e velha luta. Setores da elite que querem manter seus privilégios, querem um povo decepcionado com a política, longe da política, descrente dela, e aqueles que querem mudança, que querem construir uma sociedade justa, com equilíbrio, querem o povo perto da política. Toda vez que o povo chega junto da política, a gente faz mudanças que atrapalham a vida das velhas oligarquias, da velha elite, tira privilégios e constrói equidade. Então, nós queremos uma reforma política que transforme a política numa atividade mais bonita, mais atraente à juventude, aos trabalhadores, aos pobres, aqueles que estão espalhados pela periferia, pelo campo do Brasil, que eles possam participar da política, varrer dela o oportunismo, a corrupção, aqueles que querem fazer do exercício da política apropriação do que é público. Então, essa é uma velha luta, bonita luta, uma velha luta desafiadora, que nós devemos fazer com esse princípio. Tudo que vier a reforma política, que aproximar o cidadão e a cidadã, o povo da política, deve ter o apoio do PSB. Nós já temos, ao longo da história, valorosas conquistas importantes. Hoje é muito melhor do que foi antes. Basta a gente rever a trajetória. É o desejo ampliar nossa vitória, pois um povo tão livre no pensar, no vestir-se, na escrita, no falar, no portar-se, no ter religião, pode sim ter poder de decisão, pode sim querer mais participar. Epa, Silência! O que vocês estão fazendo até essa hora jogando conversa fora? Eu já não falei que isso é proibido? Que isso, seu coronel? A ditadura já acabou. Acabou pra quem? Eu já não falei que aqui sou eu quem manda levantar e eu que mando derribar. Aqui até os passarinhos para poder voar tem que pedir primeiro permissão a mim. Calma lá, seu coronel. Agora a gente está sabendo de tudo um pouco mais. Já conhecemos o plebiscito e o referendo. Tem mais. A gente está até pensando em criar um partido político. Que partido que nada? Nem partido, nem inteiro. Pobre tem que trabalhar, que é para eu poder ganhar dinheiro. Olha, eu tô indo ali e antes desse curso para ir secar, eu volto. Se tiver alguém reunido aqui ainda, a coisa vai ficar feia. Mas olha só, todo mundo tem os mesmos direitos. Nós somos iguais. Um pouco diferente, mas todo mundo igual. Já passou da hora do povo também ter voz ativa. Ai, Benedito, falando em passar na hora, é agora, Benedito. Isso, minha flor, é agora mesmo. Ai, nós não vamos esperar mais não. Ai, tá me dando trimilhura, é agora mesmo, Benedito. Isso, esse coronel vai se ver. Benedito, tá na hora do nosso filho nascer, tá me dando uma trimilhura, ai, tá tudo rodando, eu acho que eu vou... Oi. Aí o que aconteceu? Ai, eu desmaiei, tu não tá vendo? Ave Marela, é agora mesmo. Ai, minha Santa Maria do Bom Parto, me ajude nesse momento de alegria, porque esse menino vai ter que nascer aqui mesmo. Eita, rapaz, que coisa boa, vai nascer no meio do povo. Vamos logo, Benedito, vai pro hospital, corre, rapaz, que essa mulher... Ei, meu Deus, corre, Benedito. Ah, rapaz, eu já tenho até o nome da criança. Vai se chamar Democracia Referendo Plebiscito Brasileiro da Silva. É isso mesmo, rapaz. Eu tô chegando, Benedito, vai, aguenta aí. Fecha as pernas, fecha as pernas. Coisa boa! E como todo festejo brasileiro, a gente termina dando viva!
Viva a democracia! Viva! Viva o plebiscito! Viva! Viva o referendo! Viva! Viva o povo brasileiro!